Diários do Caos 4, e eu tô começando a perder as piadinhas relacionadas a sequências de filme. Acho que não tem nenhum filme bom que tenha sido o quarto que eu lembre. Talvez Star Wars, mas é porque o quarto é o primeiro. Mesmo assim, antes de trazer as notícias boas, nós vamos ter que chafurdar na lama. Eu vou ter que trazer muita coisa pesada para vocês. Por isso, gente, eu vou trazer um disclaimer aqui. Se você é uma pessoa sensível, se você está num momento sensível, se os meus vídeos estão trazendo gatilhos para você, não assista esse vídeo. Para agora. Esse vídeo não é para você. Agora, se você é daqueles que ainda acha que nós estamos exagerando, que os médicos estão falando besteira e que se o tratamento precoce fosse instaurado universalmente, como o prefeito Chapecó está falando, o Brasil não teria a quantidade de mortes que ele tem, fica aqui que eu preciso conversar muito sério com você. O título desse vídeo deveria ser "O colapso de saúde acabou", mas não no sentido de que ele está terminando, é que ele já foi, já colapsamos, né? Isso aqui é um dado que mostra isso. 38%, mais do que um terço das mortes do mês de março foram de pessoas que não tiveram acesso ao atendimento necessário para elas, principalmente UTI. Quer ver esse número de outra maneira? Morreu quantas pessoas no mês de março? 66.820 pessoas. Dessas, um terço, 20 mil, eram vidas que poderiam ter sido salvas. Eu estou falando de 20 mil brasileiros que não teriam morrido se a gente tivesse em outro momento da pandemia ou se a gente tivesse os recursos para eles. Eles não morreram de Covid, eles morreram de colapso. Eles morreram de falta de respirador, de falta de antibiótico, de falta de relaxante muscular, de falta de médico, de falta de dignidade. E eu estou falando daqueles que eram mortes de Covid. A gente não tem ainda o número de pessoas que eram de outras doenças e que também morreram pelo mesmo motivo. No geral, 40 mil brasileiros, 40 mil pessoas foram cerceadas dos direitos básicos que a Constituição dá para eles. Sabe o que a gente deu para esses brasileiros? O mínimo. O que é o mínimo? O direito de ser enterrado dignamente. E é isso que a gente vai negar para as pessoas que morrerem em abril. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o Brasil atingiu um recorde. 4.260 mortes, se eu não me engano. É difícil passar para vocês a magnitude desse número, sabe? Voltando para aquele número de 60 mil mortes no mês de março, é importante frisar que isso é muito mais do que morre de assassinatos por ano no Brasil inteiro, armas de fogo. Muito mais, né? Em torno de 50 mil mortes de trânsito por ano. Então, o que morre de acidente de trânsito num ano, morreu em um mês no Brasil. Mas vamos voltar para aquele número de 4 mil. Se a gente for falar da morte natural que mais matava no Brasil antes, infarto, derrame, em torno de 600 casos por dia, praticamente 10 vezes mais. Se a gente for falar de dengue, o que a dengue matou num ano, né, foi em torno de 4 mil casos. Então, a Covid matou num dia o que a dengue matou num ano. Mas todos esses números, gente, ainda é muito abstrato. As pessoas, você fala isso, as pessoas parece que entra por um vídeo e sai pelo outro. Que é o dado que eu acho que talvez consiga passar para vocês a magnitude desse número. É o seguinte: o dia de hoje foi o dia onde morreram mais brasileiros do que nasceram. Se o Brasil continuasse nesse ritmo, a nossa população ia diminuir. É óbvio, não vai se manter isso para sempre. Mas entenda o símbolo disso. É o dia que o Brasil, como país, morreu um pouco. Não tem outra maneira de ver. A Covid nos deixa menor. E se o sistema médico tem um limite, o funerário também tem. Muitos países passaram por esse problema. Estados Unidos, né, em Nova York, a Itália, na região de Vêneto, Equador, talvez o país que pior passou por isso. O Brasil vai estar passando por isso agora. Nós já estamos vendo no país, né, no estado que mais estrutura funerária e médica tem, que é o estado de São Paulo, enterros noturnos. Ou seja, nós estamos não deixando, né, os coveiros descansarem e fazendo enterro à noite, porque eles não dão conta do serviço durante o dia. Agora, pense você o que seria um enterro noturno. Pense que esse familiar dessa pessoa não teve direito a um velório. Você não viu essa pessoa internada. Durante a internação inteira dela, você não teve acesso a ela, você não podia visitar ela. Era um médico que te ligava por telefone, se você tem sorte, para te passar um boletim dizendo se ela melhorou ou piorou. Depois de 20, 30 dias, alguém te chamou para o hospital
para presencialmente numa salinha menor que essa sala aqui, te dizer que essa pessoa morreu, que ela morreu de Covid e que você não vai poder velar ela. Ela vai ser colocada em 2 sacos plásticos. Ela vai ser colocada em um caixão. E você, à distância, vai ver ela sendo colocada num buraco, à noite, no escuro. É assim que os mortos, alguns mortos, estão sendo velados nesse momento no Brasil. Se isso não é cercear a dignidade mais básica de uma pessoa, eu não sei o que é. É óbvio, não estou criticando a postura das equipes funerárias. Eles estão fazendo o que eles podem, porque eles nunca estiveram preparados para essa quantidade de mortos por dia. E eles não vão estar para quando esse número chegar a 5 mil, que é a projeção mais real que existe. No mês de abril, por mais que o número de casos caiam, as mortes vão chegar em 5 mil. Isso que as pessoas não entendem. Quem morre hoje de Covid, pegou Covid há um mês atrás, 40 dias. Então a gente está falando que vai chegar em 5 mil, não porque pode ser que mais gente pegue, é porque as pessoas que vão fazer esse número já estão nos hospitais, já estão nas UTIs. Mas a gente já chegou nesse número, a gente só não sabe disso ainda. É que nem, sei lá, num filme quando o bandido toma um tiro e não percebeu. O que está acontecendo no Brasil hoje é que nós vamos ter, daqui até junho, talvez uma média de 100 mil mortes por mês. Talvez mais, 150. Isso é um problema, porque o Brasil tem a capacidade, neste momento, de produção de urnas funerárias, caixões, em torno de 100 mil por mês. E os estoques já acabaram. Portanto, já foi lançado um alerta para as empresas que fazem caixões, que eles dobrem a produção deles, que eles aumentem esse número para 150, 200 mil por mês, se é que isso é possível, porque senão vai faltar caixão para enterrar as pessoas. Você vê aquela cena de filme de pessoas sendo enterradas em lençóis. Valas comuns já foram usadas na Itália, no Irã, em diversos países, e no Brasil, em Manaus. Eu não sei dizer se elas vão ser usadas aqui no estado de São Paulo, ou se em algum outro estado vai ser necessário fazer isso. Sinceramente, eu não sei. Talvez pela estrutura que a gente tem, não. Mas é só o que falta. Por 2 vezes, o Amazonas nos deu alerta. A gente não ouviu. Por que você está falando tudo isso? Tipo, você é o arauto do caos mesmo, né? Você é a pessoa que quer tocar o terror. Pra que tá falando essas coisas tão pesadas, tão terríveis? Gente, simplesmente eu não tenho mais saliva para gastar nesse aspecto. Eu criei o Diário do Caos para tentar passar para vocês um pouco do caos que eu tô vivendo na minha profissão, no meu dia a dia. Eu tô colocando para vocês que no momento em que o caos na minha profissão vai começar a melhorar, porque vai começar a diminuir agora os casos dentro dos hospitais. A fila de UTI ainda existe, mas ela vai diminuir. Vai chegar uma hora que ela vai zerar. Mas a inércia da Covid vai continuar matando pessoas. Então o caos só vai trocar de lugar. E vocês, negacionistas, vocês que acham que 300 mil é mentira, falta CPF, vocês acham que está exagerando, vocês que acham que era só dar remédio X ou Y, que não teria morrido nem 100, vocês não viram o caos no hospital. Vocês fecharam os olhos e não quiseram sequer ouvir o caos do hospital. Vocês não quiseram ouvir eu falando. E agora ele vai mudar de lugar. E não vai ter corpos nas ruas, porque a nossa estrutura funerária é muito robusta. Não vai ter, sabe, gente morrendo no meio da rua. Você não vai ver o caos, mas ele vai existir. Vai ter muitas famílias que vão ouvir o que eu estou falando agora e vão viver isso. Então, eu estou gastando saliva aqui, talvez com pessoas que eu não deveria, com pessoas que não merecem ouvir esse tom pesado, essa situação tétrica, essa coisa difícil, porque elas já estão fazendo a parte delas, porque elas já estão fazendo certo. E como sempre, quem tinha que estar me ouvindo, não tá. Então, talvez eu estou fazendo esse vídeo por um apelo. Se você, daqui para frente, passar por uma situação dessa, faça o que eu estou fazendo. Grave, mostre, né? O hospital é um local que a gente não pode gravar o que está acontecendo, mas vocês podem mostrar para as outras pessoas a realidade do que vocês estão sofrendo. Eu peço a todos vocês que tentem transformar a dor de vocês numa mensagem. Quem sabe ela atinge aonde as minhas palavras não conseguem. Acho que agora é a hora daquelas notícias boas que você falou, né? Pois é, antes delas eu tenho que fazer algumas ressalvas, porque a minha obrigação é passar para vocês notícias boas de verdade e desmentir as falsas notícias boas, tá certo? Assim como é desmentir as falsas notícias ruins. Quer um exemplo?
Ok, tem gente falando que tem vacinados morrendo, e que isso é uma notícia terrível, e que isso prova que as vacinas não funcionam, isso prova que não devia ter vacinado e tudo mais. Ok, mentira, tá? Vai ter gente que tomou vacina e que vai morrer? Vai. E vai morrer de Covid? Vai. Vacina nenhuma é 100%. Existem sempre aquelas pessoas do qual a vacina não funciona com elas. Com qualquer vacina. A vacina da Pfizer, uma vacina que fosse 99,9% de chance. Você deu ela para 1 milhão de pessoas, vai ter aí 10, 100 pessoas que a vacina não funcionou. Eu sou ruim de matemática. Mas a questão é, nenhuma vacina é 100%. Então sempre vai ter aquela pessoa que a vacina não funciona. Eu gosto de dar o exemplo de que a vacina é um colete à prova de balas. Se você põe um colete à prova de balas e sai no meio de um tiroteio, uma hora uma bala pega. Ela pode pegar no braço, pegar na perna, você sobrevive, mas de tanto tomar tiro, uma hora você toma um tiro errado no lugar errado. O que eu quero dizer com isso? Quem está morrendo são profissionais de saúde, são pessoas que estão na linha de frente, são pessoas que não estão sendo expostas ao vírus uma única vez. Elas estão sendo expostas ao vírus todo santo dia. Eu sou exposto ao Covid todo santo dia. Uma hora pega, uma hora ele passa aquela barreira. Tomar a vacina é como se você molhasse o seu corpo para atravessar uma casa em chamas. Pode ser que a água seque antes de você sair da casa. Vacinar todo mundo à sua volta, em vez de jogar água no teu corpo, jogar água nas chamas, é apagar o incêndio. Essa é a diferença brutal entre uma pessoa tomar vacina, um grupo tomar vacina e um grupo gigante de pessoas tomar vacinas. É a diferença entre o que está acontecendo no Brasil, o que aconteceu em Israel, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Muitas pessoas deram o exemplo do Chile como um péssimo exemplo, mas é o seguinte, gente, o Chile é uma lição para nós brasileiros. Eles estão usando a nossa vacina, a Coronavac. E com 30%, 40% da população vacinada, eles começaram a afrouxar as medidas de segurança deles, as medidas, né, de isolamento social. O que aconteceu? Os casos aumentaram. Enquanto Israel, com 50%, 60%, já teve uma queda absurda do número de casos, o Chile não está chegando nem perto disso. Essa é a diferença entre a Coronavac e a Pfizer. A Coronavac tem vantagens que a Pfizer não tem, ok, mas uma vantagem que a Pfizer tem de longe é a eficácia. 95 contra 50. Então, enquanto com 50% a 60% das pessoas vacinadas com a vacina da Pfizer, você já pode começar a falar em relaxar medidas, com a Coronavac você precisa de 60%, 70%, 80%, talvez 90% das pessoas vacinadas. Então, gente, entenda uma coisa, enquanto todo mundo não tiver vacinado, a coisa aqui não vai melhorar. Daí eu venho para a segunda parte, a parte das falsas notícias boas. Que o Brasil agora está vacinando 1 milhão de pessoas por dia, isso tem que ser aplaudido. Tem, mas é muito pouco, gente. Quer uma conta de padaria? Nós temos hoje no Brasil em torno de 130, 150 milhões de pessoas que ainda precisam receber uma dose de vacina. A gente está falando de 2 doses, tá certo que tem a vacina da Janssen no meio, mas vai dar umas 20, vamos colocar assim, vai colocar 120 milhões de pessoas. 120 que vão precisar de 2 doses. 240 milhões de doses. 1 milhão por dia, 240 dias. Se a gente continuar vacinando 1 milhão por dia, a vacinação vai até dezembro, vai até janeiro. Estão entendendo? E, Adriano, isso é um problema? É um problema sério, seríssimo. Se a gente der chance pro vírus, se a gente der tempo para ele, ele é esperto, ele aprende. Ele mostrou isso em Manaus. Se você der tempo para o Covid, ele aprende a vencer a vacina. E daí, esses 120 viram 200. Sabe por quê? Porque na hora que você estiver terminando de vacinar as pessoas, você já vai tendo que revacinar elas com update de vacina, porque deve ter surgido uma cepa P11, a P30, que consegue vencer as vacinas. Se a gente der chance para o vírus, se a gente começar a continuar vacinando a conta-gotas, ele vai aprender a vencer todas as vacinas que a gente der aqui no Brasil. Talvez a gente consiga estragar as vacinas de fora. Então 1 milhão é pouco, 1 milhão é muito pouco, a gente precisa de 5 milhões. 5 milhões no mínimo, por dia, 10 milhões. Dá, dá. É só ter vacina que dá. Como eu disse, abril vai ter um pouco mais de vacinas do que março, porque reduziu pela metade, né, a expectativa. Maio vai ter mais, junho vai ter muito mais. Junho e julho é a hora que a gente vai ver se a brincadeira vai começar de verdade. É ali que a gente vai ver se a vacinação vai começar de verdade. Adriano, até quando deve terminar a vacinação para não ter dor de cabeça? Setembro. Se em setembro terminar a vacinação, nós estamos bem. Porque tem fôlego para se precisar começar a revacinar em dezembro, dá. Passou de setembro,
nós estamos mal na fita. Tá, Adriano, então quais são as notícias boas? A primeira é que tem um pré-print que está rolando aí de 61 mil e mais alguns tantos profissionais de saúde no Amazonas que foram vacinados com uma dose da Coronavac e que a redução do número de casos deles foi em torno de 50%. Quer dizer, metade das pessoas que poderiam ter pego Covid não pegaram, com uma dose. Isso é muito importante, porque em Manaus quem reinava era P1. Quer dizer que aquilo que a gente estava falando, que talvez a Coronavac não consiga impedir você de pegar, mas ela consiga diminuir isso pela metade e conseguir diminuir o número de mortes, está se mostrando verdade. Teve uma aula no site do Fleury, todo mundo pode se cadastrar, tá bom, gente? É legal vocês entrarem lá, eles estão dando aulas semanais sobre vários aspectos, vários assuntos da pandemia, e que ela falou em relação à questão da eficácia da Coronavac em diminuir mortes. E ela conseguiu diminuir, assim, absurdamente o número de mortes entre os vacinados. Tá? Um dado ainda que carece de fontes, eu preciso depois ver com calma esse vídeo deles, mas é coisa assim da ordem de 20 para 30 vezes o número de mortes a menos. Em vez de 300 mil, se a vacina magicamente fosse mandada no passado, no Brasil, no começo da pandemia, em vez de 300 mil, 10 mil mortes. Tá entendendo a proporção da coisa? Reduzir em 30 vezes o número de mortes. Você não reduzir para zero, mas reduzir em 30 vezes o quanto que isso faz diferença. Então, gente, vamos tomar vacina. Ah, mas tem aí o caso aí das tromboses em relação à vacina da AstraZeneca. Tem um vídeo meu falando sobre isso. Mas, mais uma vez, cuidado, gente, cuidado. Você não está escolhendo tomar ou não vacina. Você está escolhendo tomar vacina e pegar Covid. E se tem uma coisa que causa trombose, é Covid. Ah, Adriano, eu tenho trombofilia, tá bom. Então você quer saber o que você não quer? Você não quer pegar Covid. Não é só a vacina da Coronavac que é eficaz, não. A de Oxford também está conseguindo manter a eficácia dela, pelo menos das formas graves. E não é só vacinas que tem no horizonte, mas algumas drogas corriqueiras, que nem foi a dexametasona, que existem no SUS, que você pode pegar de graça, parecem diminuir mortalidade na Covid. É absurda a mortalidade? Não. Eu ainda tenho um texto meu que vai sair essa próxima semana, mostrando que a redução de mortalidade na maioria das drogas, para a maioria das doenças, é baixa, em torno de 10%, 5%. Mas, gente, 10% é muita coisa. 10% de 200 mil era 30 mil pessoas que se salvaria. Eu não vou falar nome de drogas, porque ainda não são coisas que são confirmadas, são trabalhos que ainda carecem de serem publicados e revisados por pares, mas tem muita coisa boa por aí, gente. Talvez a gente realmente esteja finalmente aprendendo como tratar essa desgraça. E não é só de remédio antigo que vive a Covid, não. Tem remédio novo na praça. Tem também a questão dos soros, né, anticorpos monoclonais e várias outras drogas que estão sendo desenvolvidas. É uma coisa que eu falei lá atrás. Gente, quando aparece uma doença dessa, você tem muita grana sendo investida nisso. Porque se você lança um remédio que reduz, como eu disse, a mortalidade em 10%, você acabou de ficar bilionário. Mesmo que você seja bilionário, você ficou trilionário. Então tem muito investimento nisso. Tem drogas novas sendo produzidas, sendo testadas e que provavelmente devem estar saindo aí do meio para o final do ano. Pelo menos de forma experimental, e que a gente vai testar e ver qual é a eficácia delas. Mas coisa que bem diferente do que teve até agora. Estou falando de remédio de verdade, tá? Outra coisa que está acontecendo é que estão saindo novas vacinas. Mas, Adriano, a gente já tem 4, 5, 6, 10 vacinas. Ok, não importa, a gente não tem vacina para todo mundo. Está faltando vacina no mundo inteiro. Tem países da Europa que estão tendo problema de vacina. Óbvio, eles não estão sofrendo o que a gente está sofrendo na pandemia. Mas eles têm problema de vacina também. E a gente tem aí 2 vacinas nacionais, né, joint venture, né, com internacional e nacional, e uma delas, principalmente a vacina justamente da Fiocruz, ela age por um outro caminho, ela estimula a imunidade celular. Eu acho ela muito interessante porque ela pode ser uma vacina coadjuvante, aquela vacina que você toma um reforço dela, já tomou alguma das outras, e pode te dar uma outra imunidade que as outras não dão. Enquanto umas fazem você produzir anticorpo, essa vacina faz você produzir, né, alguns tipos de linfócitos que matam Covid. Então, isso é fantástico para nós, profissionais de saúde. Talvez seja aquele kick que faltava para a gente entrar na UTI, sabe, com a faca no dente e sangue nos olhos. Notícias boas existem, tá? Elas estão no horizonte, mas para alcançar elas, você tem que estar vivo. E eu vou deixar aqui de novo o recado que eu estou deixando sempre. Se proteja. Evite sair de casa desnecessariamente. Use máscaras e use a melhor máscara possível para você. Se você puder, use as melhores máscaras que existem, que são as PFF2 N95, tá bom? Tem vídeo meu falando sobre isso aqui, mas mais importante que isso,
não saia de casa de maneira desnecessária. 2 meses, gente. 2 meses para a vacinação começar de verdade. Talvez daí a gente possa começar a diminuir um pouco essa coisa. Aguenta, gente. 2 meses não é nada. Piscou o olho, passou. Tá na hora de a gente fazer um sacrifício. Tem trabalhos mostrando que sacrifícios feitos agora podem significar uma redução de 100 mil mortes até o final do ano. Vamos focar nesse número. Cada vez que você fica em casa é uma vida que você salva. Você quer ser um herói? Fica em casa. Eu vou deixar para vocês a leitura de um texto que na verdade foi um discurso do Lorival Pagnozzi, que é o presidente da Associação das Empresas de Agências Funerárias do Estado de São Paulo, né, do setor funerário do Estado de São Paulo. Essas palavras dele, que foram feitas numa entrevista, são poéticas até. Eu tinha que compartilhar isso com vocês, porque elas são de uma leveza e de uma profundidade que eu não conseguiria. Tá? Desculpa se eu for ler aqui, o certo seria eu ter decorado isso aqui e ter passado para vocês, mas isso aqui é Diário do Caos, feito ao vivo e a cores. Sou funerário há 45 anos. Sempre vi famílias chorando no velório. Agora, eu entro num velório e o que eu vejo é minha equipe chorando. A carga energética que a perda que a Covid causa é enorme. Esse luto não concluído, morrer de Covid, por que é triste? Porque a pessoa é levada a um hospital andando, conversando, e nunca mais ela sai de lá. É sedada, entubada, morre sem saber que morreu e não recebe uma visita sequer. Imagine você levando seu filho para a escola e ele nunca mais voltando para sua casa. A sensação de vazio que fica é indescritível. Elas vão ter que carregar isso para o resto da vida, essas famílias. Quando eu vejo as pessoas tomando assim medidas burocráticas, tecnocráticas, sem analisar os impactos emocionais que elas podem ter na vida das pessoas, eu me preocupo. Eu me recolho e fico doído. Se a nossa sociedade perder a sensibilidade, perder a humanidade, além das vidas que ela está perdendo, o que vai restar da gente? O que vai restar da gente, no final dessa pandemia? É a gente que vai decidir. É com essas palavras que eu termino esse vídeo um tanto quanto pesado, que eu tinha medo de fazer, mas que eu tinha obrigação. Até o próximo. Abraço.